Boa noite. Na verdade, quando eu convidei o Mateus do Jardim Primavera para pregar, não era eu que era escolhido para pregar, mas graças a Deus estamos aí. Vamos orar para a gente poder falar um pouco da palavra de Deus? Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça agora para que possamos prestar atenção e podermos então orar ao Senhor, amém? Deus, eu quero te agradecer, Pai, porque nessa noite estamos reunidos, Deus, para falar um pouco do seu amor, para vivermos em união, para estarmos em comunhão, Deus. Nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor se faz presente no nosso meio e o Senhor é fiel, Pai. Eu quero te pedir em nome de Jesus que esteja ministrando em nosso coração e que teu Espírito Santo tenha liberdade para ministrar em nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Amém. Está aí na tela, nós vamos falar um pouco hoje sobre o Setembro Amarelo, como o Marquinhos leu muito bem. Valeu, Marquinhos. Setembro Amarelo, então, é o mês de prevenção ao suicídio. Então, nós vamos falar um pouco sobre o que a palavra de Deus fala para a gente. E, para começar, eu gostaria de falar um pouco sobre encontros. Todo mundo, na nossa vida, em todos os momentos, nós temos encontros. Nós temos encontros que são bons, nós temos encontros que são ruins, nós nos encontramos com pessoas, ou então nos encontramos com situações. Por exemplo, quando eu fui ter o primeiro encontro com hoje a minha esposa, foi um encontro muito massa, foi um encontro muito legal. Mas também temos encontros com algumas situações que não são muito agradáveis. Quando eu fui fazer o meu pedido de namoro para a Sami, eu não sei se eu posso chamar de o pedido, talvez seriam os pedidos. Quando eu fui me declarar para a Sami que eu estava gostando dela, foi num retiro e a gente estava brincando de verdade ou consequência. Só que era só verdade, porque a gente não podia brincar de consequência. E aí, a gente estava brincando de verdade e fizeram a pergunta para mim se eu gostava de alguém da igreja. Aí, todo sem graça, eu tive que responder, né? Tinha um pastor lá, né? Vou falar mentira. Disse, não, estou gostando. Só que era só uma pergunta por vez. Aí rodou o negócio de novo. Por incrível que pareça, a próxima pessoa fui eu de novo. E aí perguntaram qual que é o nome dela. Eu disse, o nome dela eu não vou falar, não. Eu não tinha falado para ela ainda. Eu falei assim, eu falo a letra do primeiro nome. Aí eu falei assim, é S. Só que só tinha uma menina com S na igreja. Aí ficou na cara, né? E aí logo depois que terminou a brincadeira, o William e a Rafa chamou a gente para conversar um pouco. E começou um processo de oração. Só que, fora aquele momento da brincadeira, eu não conversei com ela. Eu estava criando coragem ainda. E aí isso era em fevereiro, e eu fui realmente conversar com ela e chamar ela para sair em julho. Então, de fevereiro até julho, a gente conversava como amigo. Eu não falava nada sobre o assunto, ela também não. E eu não tinha nem chegado a falar assim, que verdadeiramente eu gostava dela. Então, em julho, eu chamei ela para sair. Marquei o encontro, fui lá. Cheguei lá, o Erlan lá na porta já. Peguei a Sami e fomos sair. E aí, nós fomos tomar um açaí, ficamos conversando a noite toda. E nada de eu falar. A gente terminou o encontro, o Erlan chegou e eu não tinha falado nada. E ela foi embora sem eu falar. Marquei mais um encontro. Esse encontro eu falei assim, eu estou decidido, nesse encontro eu vou pedir ela em namoro. E aí a gente conversou, eu falei assim, agora tem um negócio sério para falar com você, Sami. Aí eu fiquei olhando para ela ficou olhando para mim. Aí eu fiquei 5 minutos, ela olhando para mim, olhando para ela. Aí o Erlan chegou e levou ela de novo. Aí eu marquei um terceiro encontro. Aí eu falei assim, não, esse eu vou falar. Aí no terceiro encontro, eu consegui falar que eu amava ela, que pedia ela namoro. Só que daí, tinha a hora de falar com o pai dela, né? Aí marcamos, eu falei numa sexta-feira, aí domingo a gente marcou um almoço na casa deles. Graças a Deus o Erlan já sabia. Então eu não precisei falar nada, acabou o almoço, falei assim, eu sei que você quer com minha filha, eu deixo vocês namorarem,
E aí começou o nosso namoro. Só que também é engraçado que nos encontros da nossa vida, nós temos sempre sentimentos entrelaçados. Por exemplo, nesse meu encontro, estava uma mistura de ansiedade, uma mistura de medo, com uma mistura de alegria. Porque eu queria namorar ela, eu amava ela, gostava dela de verdade, mas é uma mistura de sentimentos. Mas existem alguns encontros que o sentimento está mais ligado com o medo. Lá em Curitiba eu conheci um amigo de 2 metros de altura, 120 quilos, e que se ele tivesse um encontro com um pequeno ser, o cara se transformava. Porque nesse encontro, o sentimento que ele tinha era de medo. E esse cara de 2 metros de altura, um negro, forte, se ele visse uma barata, o mundo caía. Teve uma vez que a gente estava fazendo uma mudança, e aí, em determinado momento, a gente foi tirar um sofá, e atrás do sofá tinha uma barata. Cara, esse cara me deu um murro para me jogar na frente da barata, que eu quase desmaiei. Mas era porque nesse encontro, esse meu amigo, ele sentia medo. Mas assim é a nossa vida. Encontros podem gerar sentimento de medo ou de alegria. Tem na Bíblia um relato de um sentimento, de um encontro, que eu gostaria de ler com você nessa noite. Está em Marcos capítulo 10, versículo 46 ao 52. Se você não trouxe sua Bíblia, vai estar projetado ali. E essa história, em Marcos 10, 46 ao 52, vai falar de um encontro, de um momento onde um rapaz, um senhor, um jovem, se encontra com Jesus. E diz assim a palavra de Deus. Então, essa é a versão NVT, tá, gente? Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade. Uma grande multidão os seguiu. Um mendigo, então, chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava por perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus ouviu, ele parou e disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego e disse: anime-se, venha, ele está o chamando. Bartimeu jogou de lado a sua capa, levantou-se de salto e foi para Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. E o cego respondeu: Rabi, quero enxergar. E Jesus lhe disse: vá, pois sua fé o salvou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. É interessante que essa história, ela vai falar da história do cego Bartimeu, que assim como eu e você, teve um encontro com Jesus Cristo. E o primeiro aspecto, o primeiro personagem que eu percebo de importante nessa narrativa é a multidão. É engraçado que quando fala da multidão, a gente logo pensa em várias pessoas. Só que essa multidão, ela tinha uma característica específica. Porque Jesus estava no final do seu ministério aqui na terra. Ele estava há uma semana do evento que nós conhecemos como a crucificação de Jesus. Então você imagina, a multidão que seguia Jesus, quando ele logo começou o seu ministério, já era de mais de 5.000 homens. Imagina então a multidão que estava seguindo Jesus agora, depois de 3 anos. 3 anos que Jesus já estava operando seus milagres, que as pessoas já conheciam, já falavam sobre ele. Então imagine agora
o tamanho da multidão que seguia Jesus, agora em Jericó. Além disso, estava ocorrendo o começo da festa da Páscoa. E quando tinha festa da Páscoa, no raio de 25 quilômetros da cidade de Jerusalém, todo homem acima de 12 anos, obrigatoriamente tinha que ir para Jerusalém. E Jericó era uma cidade que muitas das pessoas que iam para Jerusalém moravam em Jericó, inclusive os sacerdotes. Só de sacerdotes que saíam de Jericó, eram muitos sacerdotes, eram quase 12 mil homens que saíam de Jericó para ir para Jerusalém, para poder ir à festa da Páscoa. E essa multidão estava seguindo Jesus. E quando eu penso nessa multidão, eu imagino uma série de pessoas que estavam seguindo Jesus. Pode ser que haviam pessoas que estavam somente curiosas para saber qual seria o milagre do dia, o que Jesus falaria, qual seria o ensinamento que Jesus diria naquela noite, naquele dia. Mas também pode ser que existiam pessoas lá que estavam desejosas de acompanhar Jesus, de ter um encontro verdadeiro, que acreditavam que Jesus era o Senhor e Salvador. Ou então tinha pessoas que estavam lá só para ver o sobrenatural acontecer, porque eles sabiam que Jesus estava fazendo milagres, e talvez elas estavam lá só atrás de milagre. Talvez eles tinham alguém na família que estava com uma doença, estava prestes a morrer, e essas pessoas então buscavam milagres. E eu te pergunto, quem é você hoje no meio da multidão? Você é só um curioso que quer saber que parada é essa de Jesus? Você talvez hoje é alguém que está atrás de um milagre, atrás de uma resposta? Eu não sei, mas eu sei que naquela multidão existiam todos os tipos de pessoas. Existiam pessoas também que estavam sedentas para ouvir do Evangelho. O segundo personagem tão importante nessa história era um mendigo cego. Existem 3 histórias, 3 visões que narram essa história. Era a visão de Marcos, que nós acabamos de ler, tinha a visão de Mateus e a visão de Lucas. E é interessante que Marcos e Lucas chamam esse mendigo de Bartimeu. Mateus não diz o nome. E você sabe, nós estudamos nas nossas células, que o nome de uma pessoa na cultura judaica era uma coisa muito importante, porque o nome dizia quem a pessoa era. O nome dizia se a pessoa seria uma pessoa de sucesso, se a pessoa era uma pessoa conhecida, uma pessoa de status. Só que esse mendigo cego era chamado Bartimeu. E Bartimeu significa filho de Timeu. Não tinha significado. As pessoas só chamavam aquele homem de filho de Timeu. É como se eles chegassem no meio da multidão e falassem que eu sou filho do Robson. E se só me chamassem disso: ô filho do Robson, vem cá. Ou então, ô filho do Grossi, vem cá, filho do Grossi, vem cá. Ou então, o filho do Jadelan, vem cá. Não tinha nome, não tinha uma identidade. Ele era chamado somente pelo nome do pai dele. E eu imagino o sentimento, as emoções que esse homem guardava no seu coração. Porque, como diz, ele era mendigo. É aqui atrás, né? Ele era um mendigo, ele era uma pessoa marginalizada. Quando eu estava em Curitiba, eu trabalhava no centro. E Curitiba, infelizmente, é uma cidade repleta de mendigo. Toda rua que você vai, tem um mendigo debaixo da marquise, deitado. Lá são calçadas largas, e toda calçada tem algum mendigo deitado. E um dia,
Eu estava caminhando junto com meus amigos, a gente estava em fileira assim, e a gente tinha ido comprar um lanche, e a gente estava voltando para o trabalho, e a gente conversando, e logo na frente eu vi que tinha um mendigo deitado. E se a gente continuasse caminhando do jeito que a gente estava, com certeza pelo menos 2 pessoas iam pisar em cima daquele homem. E a gente estava conversando uma conversa agradável, e eu parei de prestar atenção na conversa e comecei a parar para prestar atenção na cena. Porque nós estávamos em mais ou menos 3 pessoas à minha direita, e a gente caminhando, e logo à frente tinha um mendigo. E eu pensando, esse cara vai parar de falar e vai desviar, né? E eu comecei a arredar para o lado esquerdo, para que ele pudesse também se afastar do mendigo. E ele falando, e ele se aproximou, e quanto mais ele se aproximava, mais eu olhava assim, cara, você vai pisar em cima do cara. E o cara pisou ainda. E o cara pisou e o mendigo levantou assim, ô cara, tá me vendo não? E ele nem respondeu e continuou de costas para o mendigo e continuou caminhando, como se nada tivesse acontecido. E a mesma coisa acontecia com esse cego, que não tinha uma identidade, que era chamado só pelo nome do Pai. E que as pessoas, aquela multidão ao passar, ele era só marginalizado, deixado de lado. Talvez como esse mendigo pelo qual eu passei em Curitiba, as pessoas pisavam sobre ele. E eu te convido a pensar, quais são os sentimentos que esse homem guardava no seu coração? Quando a Bíblia fala que Jesus o curou, no grego a gente tem como entender que Jesus restaurou a visão desse homem. Isso significa que ele nasceu vendo. E quando ele podia ver, as pessoas o reconheciam. As pessoas sabiam quem ele era. Imagine o sentimento guardado no coração desse homem. Um dia, quando ele podia ver, as pessoas o reconheciam, as pessoas sabiam quem ele era, as pessoas o valorizavam. Só que agora, ele era mendigo, ele era cego, as pessoas o maltratavam. Eu fico pensando que talvez ele sentia decepção, raiva, angústia. E muitas vezes, esses sentimentos são sentimentos que eu e você também sentimos. E é interessante que, falando sobre suicídio, nós estamos estudando no curso de Identidade aquela série 13 razões pelas quais. E num dos episódios, a personagem que se suicida, a Hannah, ela vai falar sobre a solidão que ela sentia em meio à multidão. E eu fico pensando que, da mesma forma como Hannah destacou a solidão que ela sentia, esse homem também sentia. Porque ele estava em meio à multidão, mas se sentia só. E a personagem vai falar que todos os dias ela passava por uma multidão de pessoas, mas que a solidão que ela sentia era uma solidão de ver inúmeras pessoas passando, pessoas que elas conheciam, que às vezes diziam que era amiga dela. Mas o sentimento dela era de angústia, de olhar para várias pessoas e sentir que por mais que ela gritasse por socorro, ela não seria atendida. Mas Bartimeu olhou para a solidão, olhou para os seus sentimentos, olhou para aquilo que ele pensava ser as suas dificuldades, mas ele não desistiu, porque ele tinha ouvido que existia uma esperança para o problema dele, que existia um Jesus que tinha poder para perdoar os pecados e tinha poder para fazer milagres. E ele se agarrou nessa esperança, ele se agarrou
nessa possibilidade de ver o milagre acontecer, de ter aquelas emoções restauradas. E então ele começa a escutar uma multidão caminhando por perto dele. E talvez ele escutou pessoas falando: olha, é o Jesus, vamos atrás dele. O que será que Jesus vai fazer hoje? Qual será o milagre que Jesus vai operar hoje? E então, sabendo do poder que Jesus tinha, aquele homem vê uma solução. E o que ele precisava era amor. Porque tudo o que você precisa é o amor. E aquele homem então começa a olhar para a multidão e para a possibilidade e começa a gritar: Jesus, filho de Davi. Para prestar atenção, por que ele fala Jesus, filho de Davi? Será que é porque as pessoas o chamavam assim? Ô Bartimeu, filho de Timeu. E então aquele homem olha para Jesus e fala assim: Jesus, ó, filho de Davi. Será que era por causa disso? Será que Bartimeu chama Jesus pelo nome do Pai porque ele era chamado assim? Não. Ele chama Jesus, filho de Davi, porque ao chamar Jesus de filho de Davi, ele estava falando que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus, enviado para trazer vida, amor e salvação. Bartimeu estava olhando para Jesus e gritando e falando: Jesus, tu és o Filho de Deus, tu és o Filho de Davi, aquele que pode me amar, aquele que pode me salvar. E ele fala: tenha misericórdia de mim. Porque ele olha para a situação e para aquela multidão, ele olha para Jesus e sabe que Jesus podia trazer amor para a vida dele. Só que é interessante que ele ainda era um mendigo cego. E o que as pessoas fazem? Cala sua boca. Você é mendigo. Você não pode chamar Jesus. Você é um cara marginalizado. E eu fico pensando sobre nossa vida. Quantas vezes você foi repreendido? Quantas vezes eu fui repreendido buscando talvez por uma solução? Quantas vezes, como Bartimeu, nós carregamos sentimentos de angústia, de dor, de não se sentir amado? É interessante que Bartimeu, mesmo em meio a todos esses sentimentos, mesmo em meio a uma multidão que o repreendia, que falava: pare de falar, fique em silêncio, ele é Jesus, ele não vai olhar para o seu pecado, ele não vai olhar para a sua situação. Mas aquele homem sabia que aquela era a única oportunidade dele. E ele olha então para Jesus, e eu te pergunto: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você hoje? O que ele representa para você? Será que assim como Bartimeu, ele é a oportunidade? Assim como Bartimeu, Jesus é o seu Salvador? Jesus é o Deus que te ama? Quem é Jesus para você? O que ele representa? Porque quando Jesus ouve Bartimeu gritando, bradando pelo seu nome, clamando por misericórdia, ele para a multidão e diz: venha. Ele para em meio a várias pessoas, a uma multidão de mais de 12 mil pessoas ouvindo um mendigo,
um cara marginalizado, um cara cego, para falar com ele. E hoje, nós sabemos, nós podemos ter a certeza que Jesus para em meio a toda a imensidão do nosso planeta, do nosso universo, para falar comigo e para falar com você. Jesus, ele para ouvir as minhas ansiedades e as suas ansiedades. Ele é o Deus de amor, ele é Deus de autodoação, que revelou quem Deus é, que revelou o amor. Porque tudo o que eu e você, nós precisamos é o amor. E a história vai continuar falando que quando ele fala para aquele homem vir até ele, eu fico imaginando Bartimeu pegando a sua capa, tirando a sua capa, jogando de lado, levantando. Só que eu não sei se você percebeu, ele era cego. Cadê Jesus? E ele E ele tem uma multidão à sua frente. E ele fica pensando, ele não fica pensando, como que eu vou chegar até Jesus? Ele só joga, levanta de um salto, rapidamente, e começa a ir. E eu fico imaginando aquela multidão abrindo espaço, e ele correndo até Jesus. E ele vai de encontro. E nesse encontro, Bartimeu olha para Jesus, e Jesus olha para Bartimeu com olhos de amor, não como a multidão estava olhando para ele, com desprezo, com humilhação. Não, Jesus olha para aquele homem cego, aquele mendigo que a sociedade havia rejeitado, havia esquecido. Olha para dentro dos olhos de Bartimeu, mesmo sendo cego, e fala: o que quer que eu te faça? E essa é a pergunta que Jesus faz a mim e a você essa noite. O que você quer que eu te faça? E aquele homem, sem pestanejar, ele fala: Rabi. Rabi significa que Bartimeu novamente estava chamando Jesus de mestre, de Senhor, de meu Salvador. E ele então fala: Senhor, meu mestre, eu quero voltar a enxergar. E eu fico imaginando, por que Jesus perguntou para aquele cego o que ele queria que ele fizesse por ele? Porque Jesus já tinha visto a cena. Ele era um mendigo e era cego, é claro que ele queria ver. Por que ele pergunta: o que quer que eu te faça? Porque Jesus queria mostrar para a multidão que aquele homem foi salvo porque ele creu. Porque ele creu que Jesus era a salvação, que Jesus era o Deus de amor, que no momento onde toda a sociedade diz para você: não, fique em silêncio, que no momento que toda a sociedade te rejeita, esquece quem você é, por causa do seu problema, por causa da sua dificuldade, por causa das minhas dificuldades, Jesus, ele olha para a gente com amor e fala: o que você quer que eu te faça? Porque Jesus, ele queria restaurar um relacionamento. Jesus, ele nos criou para nos relacionarmos com ele. O primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. É um relacionamento de amor. E é isso que ele quer restaurar conosco. E talvez você já tomou sua decisão, e entregou sua vida para Cristo. Mas sabe o que essa história nos ensina?
que em meio às dificuldades, nós não devemos desistir. Sabe por quê? Porque aquele homem cego, mendigo, marginalizado, ele não desistiu. Ele tinha uma multidão que dizia não. Ele tinha uma sociedade que colocava uma pressão sobre ele para que ele fosse um homem marginalizado, mas ele não desistiu. Jesus quer que a gente busque a Ele de todo o nosso coração. Ele quer que a gente busque a Ele intensamente. Ele quer que a gente busque um relacionamento através da oração e através da leitura da palavra. E se talvez você tenha desanimado nessa vida de devocional, Ele te convida hoje a retornar, a continuar, a persistir, a insistir. Porque Bartimeu buscou e insistiu. E é isso que Ele quer que a gente faça. Busque, insista, busque esse relacionamento de amor, insista, mesmo que todo mundo diga que não. Porque tudo o que a gente precisa é o amor. E quando a sociedade fala para você se suicidar, para você dizer não à vida, Jesus Cristo fala: sim, eu te amo. Basta você me buscar e insistir, permanecer. É isso que Ele convida a mim e a você a fazermos hoje. Jesus demonstrou com a sua própria vida o que nós devemos fazer, no que nós devemos permanecer. Amarás o teu próximo como a si mesmo. Ele nos convida a viver o amor. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, abaixasse sua cabeça e começasse a pensar sobre a sua vida. Talvez começasse a pensar naquilo que você desanimou, naquilo que Jesus chamou para você fazer, mas tem sido difícil. Talvez você, como Bartimeu, tenha se sentido só, tenha se sentido sozinho, mas Jesus te chama de volta. Ele te chama e Ele te ama. Ele nos ama. E agora eu vou deixar então um momento para que você fale com Ele. Bartimeu chegou para Jesus e disse o que ele queria. Fale para Jesus agora o que você quer.